Hoje vamos fazer uma reflexão sobre batismo nas águas. Mas se você que está vendo esse vídeo deseja questionar sobre a veracidade do tal batismo, eu digo que o vídeo não é este. Eu vou deixar linkado abaixo aqui na descrição um vídeo onde você pode ver e comentar, fazer esse tipo de questionamento. Mas nesse breve vídeo eu quero simplesmente chamar atenção para a incoerência nos critérios os quais são aplicados em muitas denominações. Boa parte delas, maioria delas pelo menos, dizem que isso só pode batizar quem for casado. Bem, nós vimos quando João veio batizando lá no Jordão, e ele apenas pregava o arrependimento. E os escritos dizem que todos que vinham ter até ele eram batizados. Eu não lembro de ter visto Pedro ou no caso aí João, falando: quantas mulheres tu tem? Tu é casado? Porque naquela época era natural os homens ter mais de uma mulher, tinha sua esposa e outras mais, né? Então nós não encontramos base, pelo menos aí. Entre outros relatos, vemos o caso do eunuco da rainha da Etiópia, onde Felipe abre a escritura, fala de Cristo a ele, e ele pergunta: eis aqui água, que me impede de ser batizado? E Felipe diz: é lícito se creres de todo o vosso coração. E o texto diz que Felipe o batizou, porque ele verdadeiramente creu. Pelo menos foi isso que ele confessou com a sua boca. Então agora não cabia a Felipe: olha, tu creu mesmo, olha, tu não creu. Esse julgamento é entre o homem e Deus. Mas até parece, né, pelos critérios que alguns adotam, que Felipe disse: olha, mas tu é casado? Quantas mulheres tu tem? Então realmente não existe base para esse tipo de questionamento. Outra coisa é que não precisa ser um intitulado, alguém que foi elegido pastor, bispo ou algo parecido, para que realize o tal batismo. Na verdade, o próprio Cristo, que era maior, ele não batizava, deixou essa missão para os apóstolos. E dentre eles tinha um moço que o próprio texto diz que ele era ladrão, porque metia a mão nas ofertas que eram depositadas ali. E nem por isso o Salvador nunca o proibiu de batizar, e muito menos disse que o batismo o qual ele realizou se tornou nulo. Na verdade, o que importa é a decisão daquele que resolve se batizar. Porque, como já vimos em outros vídeos, o batismo ele é uma espécie de confissão pública. Você, quando vai se batizar, é importante que você já tenha tomado uma decisão, porque o batismo ele não vai te tornar uma pessoa melhor. Um certo dia eu estava sentado e chegou uma missionária que eu conheço há algum tempo, e ela começou a contar sobre as atividades lá em sua denominação, em sua igreja. E ela contou que uma mulher se converteu, aceitou a Cristo, e o esposo dela, que estava preso, também. E estavam muito felizes. Só que a mulher, ela quis se batizar. E ela disse que não podia batizar porque ela não era casada. E como o rapaz estava preso, não tinha como ela se batizar. E isso foi entristecendo o casal, acabou os dois retrocedendo, porque ela ficou bastante triste. Uma cabeça dessas pessoas, eles fazem algo avesso ao Evangelho e muitas vezes ainda se vangloriam com a atitude que tomou. Vamos criar aqui uma situação hipotética para que nós possamos entender, para que vocês possam entender qual tipo de reflexão eu quero fazer. Eles dizem, né, que quem não participar da ceia, quem não comer o pãozinho, não tem parte com Cristo. Vamos nem falar sobre essa questão da ceia, porque
Já tem vídeo no meu canal falando sobre isso e o assunto não é esse, é só para tomar como referência. Aí a irmãzinha vê o seu líder pregando e diz assim: olha, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele fala que é o pãozinho e o vinho que é distribuído naquele momento. Aí ela, cheia de fervor, cheia de vontade de participar das coisas do mestre, diz: olha, pastor, eu quero participar. Ele fala: irmã, você não pode porque você não é batizada. Ela fala: então eu quero me batizar. Ele diz: não pode batizar porque você não é casada. Então a pergunta seria: o que essa pessoa está fazendo ali? Se por não comer o pãozinho não tem parte com Cristo. Se por não ser casado está adulterando, e os adúlteros não herdarão o reino dos céus, os fornicários não herdarão o reino dos céus, então o que essa pessoa está fazendo ali, meu querido? Não tem sentido nenhum nessas atitudes. Agora, o interessante é que Cristo abre as portas dos céus para essas pessoas, e esse pessoal não quer abrir nem a porta da piscina, do rio, do mar, como se essas coisas fossem mais importantes, mais sublime do que a salvação. Então, são umas posições totalmente incoerentes, que não tem sentido algum essas afirmações. Então a irmãzinha não tem parte com Cristo porque não pode participar da ceia. Não pode se batizar porque está em fornicação, porque não é casada. Então não vejo sentido porque a pessoa está ali cantando, louvando, orando nos conceitos dessas pessoas, porque ela está perdendo o seu tempo. É uma fornicária ou uma adúltera que, como não come o corpo de Cristo, não tem parte com Ele. Então seria interessante alguns líderes repensar esses conceitos toscos, os quais eles tomam, que para todo aquele que pensar, vai ver que não tem sentido nenhum, é uma tremenda de uma bobagem, de uma incoerência sem tamanho, essas posições que algumas pessoas, ou muitas pessoas, tomam e ainda se vangloriam. Quando o outro lá entende que não é assim, eles falam: olha, lá é porque é porta aberta, lá é porque é o caminho largo. Ele nunca que confessa que não é porque o meu irmão lá entendeu os preceitos do Evangelho. Então é algo para se pensar, para se analisar, para que aqueles que realmente têm desejo de estar próximo de Cristo possam cada dia mais se aproximar da verdade.